Graças, pais e irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Temos como nosso tema base eh, vencendo os inimigos da fé. E hoje é nosso último estudo, nosso último encontro com esse tema. Como manter a vitória será a nossa análise desse estudo. E nós vamos tentar buscar agora essa palavra de Deus de como devemos nos comportar para mantermos a vitória. Porque, afinal de contas, essa vitória ela é contínua, né? Nós pensamos que não é simplesmente derrotar o inimigo uma vez, sempre se levanta. E por isso nós precisamos estar em contínua batalha. Então, eu espero que você tenha escutado, visto, estudado as últimas 6 lições que nós tivemos e que hoje você possa dar, então, continuidade aqui com essa batalha que é vitoriosa em Cristo Jesus, né? Como manter a vitória? Então, no estudo de hoje, nós, após termos visto como vencer os inimigos da fé, aprendemos sobre como manter a vitória. Estamos em uma guerra composta de várias batalhas. Assim, o fato de ter alcançado uma vitória não quer dizer que a guerra esteja ganha e encerrada. A grande questão não é vencermos de uma vez por todas, mas nos mantermos vencedores. No último estudo, abordamos a história da conquista de Jericó, em que Deus deu a Josué uma estratégia incomum para a tomada da cidade, lá em Josué 6, de 1 a 27. O versículo 20 diz que quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Que grande vitória! Contudo, foi a primeira de muitas necessárias, pois a promessa de Deus para Israel contemplava toda a terra de Canaã e não apenas uma cidade, não apenas Jericó. Uma batalha havia sido ganha, mas ainda havia uma guerra a ser terminada. Após Jericó, haveriam de ser conquistadas ainda, veja bem a lista: a cidade de Ai, Jerusalém, Hebron, Jarmut, Lax, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormá, Arad, Libna, Adulão, Maquedá, Betel, Tapua, Efer, Afec, Lazaron, Madom, Azor, Sinron, Meron, Aksaf, Tanak, Megido, Guedes, Jaqueneão do Carmelo, Dor de Naftdor, Goim de Gilgal e Tirza, segundo nos relata Josué capítulo 12, do versículo 9 ao 24. A grande questão, portanto, não era a vitória contra Jericó, mas a manutenção da vitória contra as outras cidades, até que fossem conquistadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Se nós fizermos uma analogia sobre nossa vida, é como nós vencemos a batalha da morte eterna, a salvação em Cristo Jesus, mas nós continuamos na batalha para derrubar aqueles pecados que tentam nos levar para o sofrimento, para uma derrocada. O texto básico número 1 de hoje é Josué 7, de 1 a 26. Portanto, preste muita atenção, o texto é longo, mas necessário para entendermos. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi e descendentes de Zera e da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Even. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram, examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo o povo vá, mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, aquela primeira cidade que nós vemos na lista, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué
e rasgou a sua roupa, né? Era um ato de mostrar assim tristeza, né? E se jogou no chão com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde e fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça, para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizesse esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para os entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? O Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso, e eles nos cercarão e nos matarão a todos. E nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: Levante-se, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança de que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem os que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão eh, tribo por tribo e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí, o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família, e finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então, aquele que o sorteio indicar, que foi com essas coisas, será queimado. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. A tribo de Judá, que era aquela que tinha responsabilidade pelas coisas sagradas. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. E Acã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam aquelas coisas enterradas e a prata por baixo. E tiraram as coisas da barraca, e levaram a Josué e a todos os israelitas, e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a cã, a prata, a capa, a barra de ouro, e seus filhos e filhas, seus bois, jumentos, ovelhas, sua barraca e tudo o que ele tinha, os levaram para fora do vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo tomou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ela tinha, e puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. E por isso, ou é por isso,
que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça, porque a ira do Senhor passou. Querido, quando você olha para um quadro desse e vê toda essa situação e até mesmo essa atitude de Deus diante do pecado, nos leva a entender a necessidade de nós nos afastarmos por completo do que é pecado e obedecermos a palavra do Senhor. Acã não obedeceu e com isso ele levou o povo todo a sofrer, porque era um tempo em que Deus tinha uma aliança com o povo. Hoje nós temos um novo testamento. Apesar de sermos um povo em Cristo, mas as nossas responsabilidades são pessoais. E Jesus nos colocou dentro de uma condição muito severa, dizendo: ai daquele que promover a queda de um outro, né? Ser pedra de tropeço. Melhor amarrar uma pedra sobre o seu pescoço, pedra de moinho, e ser lançado na profundeza do mar. Então Acã, infelizmente, cometeu esse terrível pecado. E com isso houve aquela morte dos 36 lá, que não conseguiram vencer uma pequena cidade chamada Ai. Então, após a grande vitória de Jericó, Israel sofreu uma vergonha, derrota contra Ai, vergonhosa, porque enquanto Jericó estava fechada e inacessível aos israelitas por conta dos seus muros enormes, Ai era uma cidade pequena, com poucos habitantes. Lá no versículo 3 nós vemos isso. Tanto que os espias recomendaram a Josué atacá-la com apenas 2 ou 3 mil homens. Apesar disso, contudo, os homens de Ai puseram em fuga e chegaram a matar 36 deles. E eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente, ou seja, perdeu a coragem. Qual a razão da derrota de Israel contra Ai? O que você acha disso, meus queridos? Qual foi a razão da derrota de Israel contra Ai? Sendo uma cidade tão pequena, e eles com um número muito maior de homens, 3 mil homens, foram derrotados. Né? Isso é algo que nos preocupa, porque afinal de contas, ah, por um ato tão pequeno, levou a uma derrota tão grande. O versículo 1 nos dá a resposta, não é verdade? Ele diz que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Essas coisas consagradas são abordadas em Josué 6, 17 e 18, que diz: a cidade, com tudo e o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Sobre esse ocorrido, no versículo 21 do texto base, diz que Acã se apossou de uma capa da Babilônia e certa quantidade de prata e ouro e escondeu no chão de sua tenda. Né? Então, Deus, em todo momento da história bíblica, nós vamos ver Deus se antecipando a nos ensinar e até mesmo nos avisar o que não devemos fazer. Não é verdade? Com Adão e Eva aconteceu isso, aonde o Senhor, evidentemente, havia dito a eles que não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E, infelizmente, eles não respeitaram também como Acã. Então, tudo está relacionado a nós nos sujeitarmos a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, as coisas começam a, evidentemente, a nos dar condição e, com certeza, a vitória. Porque a vitória, por mais que o homem esteja no embate, no combate, mas a posição de vitória só vem através de Deus. É Deus quem dá a vitória. Foi Deus que permitiu que Ai vencesse aqueles homens também. E a pergunta que eu te faço, a partir da história de Israel e Ai, qual a razão da não manutenção da nossa vitória diante de nossos inimigos? Qual é a razão, né? Vendo um caso desse, você não se preocupa em obedecer ao Senhor e viver segundo o seu propósito? É preciso avaliar a nossa prática. Afinal de contas, a pequena quantidade que foi suficientemente capaz de ser enterrada debaixo da tenda da casa daquele homem, Acã,
Como se Deus não soubesse, Deus já sabia, mas Deus queria que o povo mesmo o encontrasse e que pudesse Acã confessar o seu pecado, né? Então a palavra-chave dessa resposta é esconder. O que você tem escondido? Você tem escondido a palavra de Deus no teu coração, como diz o Salmo 119? Ou você tem escondido as coisas pecaminosas, para que as pessoas, o próprio Deus, de alguma forma tentando esconder de Deus, né? Israel foi derrotado por Ai porque Acã escondeu objetos consagrados na sua tenda. Não mantemos nossa vitória diante de nossos inimigos quando escondemos pecados em nossas vidas. Pecados escondidos são como um câncer agressivo e silencioso que toma conta de um corpo discreta e paulatinamente. Davi escreveu lá no Salmo 32:3 a seguinte palavra: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A Bíblia também diz em Provérbios 28:13: Quem esconde os seus pecados não prospera. Né? Lembrando que prosperar aqui não é ser multimilionário, mas é ter uma vida plena de graça e de paz. E a pergunta que eu faço é: como Israel reagiu diante da derrota de Ai? Né, o povo, quando eh, viu aquela derrota, evidentemente passou pelo medo, pela vergonha, pela tristeza, pela insegurança e também pelo fato de que não tinham mais expectativas de se aproximar de Deus, a não ser Josué, que juntamente com os anciões, com os líderes, rasgaram suas roupas e colocaram a boca no pó, que era o modelo de se adorar, né? A palavra prostrar significa pôr o rosto no chão. E aí então eles então buscarem em Deus uma solução. Louvado seja Deus pela vida de homens que não se deixam vencer pelo pecado. O versículo 6 em diante de Josué 7 também nos apresenta como Josué e as autoridades de Israel reagiram perante a derrota de Ai. Então aqui segue um pequeno esboço disso para sua melhor compreensão. Primeiro, eles se humilharam diante de Deus, versículo 6. Eles oraram a Deus, versículos 7 e 9. Eles ouviram a resposta de Deus, versículos 10 e 15 a 15. Eles obedeceram a ordem de Deus, versículos 16 a 18. Eles descobriram a causa da derrota, versículos 19 a 23. E eles trataram o pecado de Acã, 24 a 26. Então Israel reagiu à derrota para Ai buscando pela causa e por sua solução. No final das contas, a solução foi a expiação, a exposição diante de Deus e do povo de que estava escondido. Primeiramente, foi revelado o homem que havia pecado, lá nos versículos 16 a 18. E em seguida, Acã expôs para Josué o que havia feito, 19 a 21, dando detalhes até de peso daquilo que ele havia subtraído. Por fim, alguns homens retiraram da tenda de Acã os objetos escondidos, versículos 22 a 23, e a solução para os pecados escondidos e é a consequente chave para mantermos a vitória. E é a exposição ou confissão. Davi também escreveu no Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, eu te perdoo, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vou repetir aqui a palavra de Davi. Eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Se quisermos manter uma vitória diante de nossos inimigos, precisamos aprender a confessar. Então, esse é o primeiro tópico desse estudo. E o segundo, lá em 1 João, 1 João capítulo 1, dos 5 ao 10. Vamos à leitura desse texto. 1 João 5, 1 João 1, versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão.
Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós, né? É, então, o que que significa, dentro desse versículo, andar na luz? A maioria de nós compreende erroneamente o significado de andar na luz ao pensar que significa viver em santidade. Contudo, não é este o sentido exato dessa expressão. Em 1 João 1,7, diz que quem anda na luz tem os seus pecados perdoados. Portanto, quem anda na luz tem pecados. Aliás, quem afirma que está sem pecado mente, engana a si mesmo e faz de Deus um mentiroso, de acordo com 1 João 1, de 8 o 10. O que significa andar na luz, então? Em 1 João 1,9, diz que quem confessa os seus pecados é perdoado. Se quem anda na luz tem os seus pecados perdoados e quem confessa os seus pecados é perdoado, então andar na luz é praticar a confissão de pecados. Assim, conforme já vimos, se quisermos manter a vitória diante de nossos inimigos, precisamos praticar a confissão de pecados, vivendo em transparência diante de Deus e das pessoas. Esconder pecados nos torna fracos e vulneráveis aos nossos inimigos, de modo que até as pequenas e fáceis batalhas podem ser perdidas, como temos no texto de hoje lá de Josué. Para concluirmos, para mantermos a vitória sobre os nossos inimigos, precisamos estar dispostos a praticar a confissão de pecados. E não apenas a Deus, mas também uns aos outros. Tiago 5,16 vai dizer isso. O que é confessar pecado uns aos outros? É quando você tem falha para com alguém e você esconde isso. Talvez você tenha ódio de alguém, talvez você mentiu para alguém, talvez você tenha inveja de alguém. Isso é pecado. Então eu preciso chegar para essa pessoa e confessar, dizer, olha, me perdoe pelo que eu tenho tido. É uma maneira de nós mesmos nos disciplinarmos e vencermos o pecado é quando nós expomos, isso nos cria uma certa vergonha, um certo sofrimento, mas que nos faz transformar a nossa mente e viver de forma diferenciada, né? Somente assim nos mantemos saudáveis para lutar e prevalecer. Algumas pessoas levam isso tão a sério que se comprometem a confessar até mesmo as suas tentações. Andar na luz até pode ser entendido como viver em santidade, mas no seguinte sentido: santo não é o que nunca se suja, mas quem sempre se lava. Deus espera de nós a santidade de quem confessa seus pecados constantemente e mantém a sua armadura de guerra sem furos e buraco. Que tal praticarmos a confissão de pecado uns aos outros, né? Nas nossas reuniões de células, nas nossas convivências diárias com as pessoas que nós amamos e queremos o bem, mas de alguma forma temos falhado. Isso nos manterá vitorioso. Que Deus te abençoe, te guarde. O áudio, o vídeo, né, hoje ficou um pouco mais longo e que o Senhor possa guardar o teu coração, que você possa ler essas histórias que a Bíblia nos apresenta, tomando toda a consciência de que estão ali para nos qualificar, nos lapidar, nos aprimorar para vivermos uma vida plena segundo a vontade do nosso Deus. Vamos orar para encerrar. Pai querido, mais uma vez te louvamos, Pai, porque esse estudo teve algo muito especial, nos mostrou muito bem quais são as ações do mundo, da carne, do diabo para tentar nos destruir, mas também nos mostrou, Senhor Deus, a armadura do Senhor, a presença do Senhor, a confissão, tudo aquilo que é necessário para vivermos em vitória. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua paz e que o Senhor abençoe cada família, cada um que participa desse grupo, que haja crescimento espiritual para a honra e glória do Senhor.
E assim nós oramos, agradecido a Ti por tudo que nos tem feito e dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente continuação de semana, né? Um final de semana abençoado. Se possível, vá na igreja, vá lá, adore ao Senhor, glorifique seu santo nome, vá na escola dominical, aprenda mais sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.